Olá, seja muito bem-vindo ao canal Transforma a Mente. E se o maior problema da sua vida não for o mundo, mas a forma como você está se vendo dentro dele? Para por um segundo e sente isso, porque talvez essa seja a virada que você ainda não teve coragem de encarar. A maioria das pessoas passa anos tentando mudar a realidade externa, tentando resolver problemas, tentando controlar circunstâncias, mas ignora completamente o ponto de origem de tudo isso. E é exatamente aqui que tudo começa a fazer sentido. No último episódio, você descobriu algo que muda completamente o jogo. Você viu que a consciência é a única causa da sua realidade, que tudo começa em você e tudo termina em você. E percebeu que a manifestação da realidade não acontece fora. Ela nasce dentro, no nível do ser, no nível daquilo que você assume como verdade. Mas agora vem a parte desconfortável. Você pode até entender isso, pode até concordar, pode até sentir por alguns momentos, e ainda assim continuar vivendo exatamente a mesma vida. Porque existe uma diferença silenciosa que quase ninguém percebe. Você não vive aquilo que você aprende. Você vive aquilo que você acredita ser. E essa é a raiz invisível que mantém tudo como está. No livro Sua Fé, Sua Fortuna, Neville Goddard explica uma metáfora bíblica que expõe isso de forma brutalmente honesta. Ele fala sobre homens que se viam como gafanhotos diante de gigantes. E por se verem assim, pequenos, frágeis, limitados, automaticamente passaram a ser vistos da mesma forma pelo mundo. Percebe a profundidade disso? Não foram os gigantes que os diminuíram. Foi a forma como eles se enxergavam. Agora, traz isso para a sua vida. Quantas vezes você já se sentiu menor que os seus problemas? Quantas vezes você olhou para o dinheiro, para o sucesso, para as oportunidades e sentiu que aquilo não era para você? Quantas vezes você se posicionou internamente como alguém que ainda não chegou lá? Esse é o ponto. Enquanto você se vê pequeno, o mundo responde a essa identidade. Enquanto você sustenta uma consciência de limitação, o poder da mente subconsciente continua reproduzindo essa mesma estrutura na sua realidade. Não porque o mundo está contra você, mas porque a sua consciência cria a realidade de forma precisa, fiel, automática. E o que Neville revela agora vai além de técnica, vai além de mentalidade, vai além de qualquer ideia superficial de lei da atração de dinheiro. Ele revela algo que muda completamente a forma como você se posiciona na vida, como você se enxerga e, principalmente, como você passa a existir dentro da sua própria realidade. E se você permanecer até o final, você não vai apenas entender isso. Você vai começar a sentir isso acontecendo dentro de você, de uma forma que não dá mais para voltar atrás. Agora, observa com honestidade aquilo que acontece dentro de você, no seu dia a dia. Existe um desejo real de crescer, de viver com mais liberdade, de experimentar riqueza e abundância, de finalmente entender como manifestar dinheiro de forma consistente. Mas, ao mesmo tempo, existe uma sensação silenciosa que quase ninguém admite. Uma sensação de estar sempre um passo atrás, como se a vida fosse maior do que você é consciente de ser. Você olha para os desafios e sente um peso. Olha para o futuro e sente incerteza. Em alguns momentos até acredita que é possível. Mas logo depois, volta aquela sensação conhecida de limitação. Aquele medo da crise, insegurança diante das decisões, dúvida sobre o próprio valor, e o mais profundo de tudo isso é a sensação de não ser suficiente, mesmo quando ninguém está dizendo isso diretamente. E é aqui que o jogo começa a se revelar, porque você pode pensar que o problema está no mundo, nas circunstâncias, na falta de oportunidades, nas dificuldades externas. Mas a verdade é mais sutil e mais impactante ao mesmo tempo. Você não está sendo diminuído pelo mundo. Você está se posicionando abaixo dele. É como entrar em uma sala onde existem pessoas confiantes, seguras, decididas, e antes mesmo de dizer uma palavra, você já se sente menor, já se sente deslocado, já se coloca em um nível inferior. E mesmo que ninguém te julgue, você já se julgou primeiro. E então espera ser reconhecido, valorizado, visto de forma diferente. Mas internamente, você já decidiu o seu lugar. Esse é o ponto que muda tudo. Você é para os outros
aquilo que primeiro é para si mesmo. Essa não é apenas uma ideia, isso é uma lei funcionando o tempo todo dentro da sua consciência. A manifestação da realidade não começa fora. Ela começa na forma como você se percebe, na forma como você se sente, sendo quem você é. Então, não são os gigantes que estão te impedindo. Não é o tamanho dos problemas. Não é a dificuldade da vida, é a forma como você se enxerga diante deles. Porque enquanto você se vê pequeno, seu subconsciente registra essa identidade como verdade. E o poder da mente subconsciente começa a organizar a sua realidade em torno disso, reforçando exatamente essa posição. Isso é programação mental acontecendo de forma automática. Isso é a lei da atração de dinheiro funcionando. Mesmo quando você acha que não está manifestando nada. Na verdade, você está manifestando o tempo todo, mas a partir da identidade que você sustenta sem perceber. E é exatamente aqui, nesse ponto invisível, que Neville revela o segredo que muda tudo, porque ele não fala sobre mudar o mundo. Ele revela como mudar o lugar de onde você está existindo dentro dele. Antes de chegarmos ao ponto mais importante, deixa eu te fazer um convite simples, mas que pode mudar completamente a forma como esse conteúdo chega até você. Se isso já está fazendo sentido, se em algum nível você sentiu que essa mensagem te encontrou no momento certo, clica no like agora. Esse pequeno gesto ajuda esse tipo de conhecimento a alcançar mais pessoas que também estão buscando entender a própria realidade. E se você quer realmente acompanhar essa transformação até o fim, se inscreve no canal e ativa as notificações. Essa minissérie foi construída como uma sequência. Cada episódio aprofunda ainda mais aquilo que você está começando a perceber agora. E perder um passo pode fazer você perder a chave de algo muito maior. Agora, voltando ao texto, entraremos no ponto que muda completamente a forma como você entende a sua vida. No livro, Neville traz uma afirmação que parece simples, mas carrega um nível de profundidade que poucas pessoas realmente absorvem. Eu sou aquilo que eu desejo. Não é uma frase bonita, não é uma técnica para repetir de forma mecânica. É uma declaração de identidade. Percebe a diferença? A maioria das pessoas tenta usar palavras para convencer a realidade. Repete afirmações. Busca técnicas de manifestação. Tenta aplicar a lei da atração de dinheiro como se fosse um processo externo. Mas o que Neville revela é direto. Não é sobre repetir, é sobre assumir. Não é sobre falar, é sobre ser. Porque no nível mais profundo, você não manifesta aquilo que você quer. Você manifesta aquilo que você é consciente de ser. Essa é a base da manifestação da realidade. E é aqui que o poder da mente subconsciente entra de forma silenciosa e constante. Ele não responde ao que você deseja superficialmente. Ele responde ao que você sustenta como verdade sobre si mesmo. Quando você entende isso, tudo começa a se reorganizar internamente. Aquela busca por técnicas complexas perde força, porque você começa a perceber que a consciência cria a realidade de forma automática, sem esforço aparente, sem luta, sem necessidade de controlar o mundo externo. A única coisa que sustenta qualquer experiência na sua vida é o estado de consciência que você habita. E é por isso que a metáfora se torna tão poderosa quando ele diz: eu sou a videira, vós sois os ramos. A sua consciência é a fonte. Tudo nasce dela. Tudo é alimentado por ela, e a sua atenção é como a energia que mantém isso vivo. Aquilo que você observa, aquilo que você sustenta, aquilo que você alimenta internamente, continua existindo, crescendo e se fortalecendo dentro da sua realidade. Agora, sente o impacto disso. Tudo na sua vida só existe porque em algum nível você está sustentando isso com a sua consciência. Não significa culpa, significa poder. Significa que a raiz não está fora, está dentro. E se a raiz está dentro, a transformação mental também começa ali. Mudar sua vida não é sair correndo atrás de algo novo, é mudar o eu sou, que você sustenta todos os dias, nos detalhes, nos pensamentos silenciosos, nas sensações que você aceita como normais. É nesse nível que o poder da consciência realmente atua. E quando você começa a perceber isso de forma real, não apenas intelectual, surge uma pergunta inevitável que abre a próxima camada dessa compreensão. Agora, observa um detalhe que quase ninguém percebe,
mas que está moldando a sua vida todos os dias de forma discreta. Aquilo que você observa, você está alimentando. Aquilo que você sustenta dentro de você, permanece. Não porque é mais forte do que você, mas porque está sendo mantido vivo pela sua própria consciência. A sua atenção funciona como a seiva da vida. É ela que nutre os estados internos, que dá continuidade às experiências, que mantém ativa a manifestação da realidade. Tudo aquilo que recebe sua atenção constante ganha força, ganha forma, ganha espaço dentro de você. E aquilo que deixa de ser alimentado, naturalmente perde força, enfraquece e desaparece. Agora, sente o impacto disso na prática. Quantas vezes você diz que quer mudar de vida, que quer sair da escassez, que quer viver riqueza e abundância, mas passa o dia inteiro focado exatamente no oposto, observando problemas, revivendo preocupações, antecipando dificuldades. Sem perceber, você está direcionando o poder da mente subconsciente para sustentar aquilo que você mesmo diz que quer eliminar. Esse é o ponto invisível que trava tantas pessoas. Não é falta de capacidade, não é falta de oportunidade, não é falta de conhecimento. É foco, é atenção mal direcionada. Porque, quando você fixa sua consciência em dívida, você alimenta a escassez. Quando você foca sua consciência no medo, você mantém a limitação viva. E então a realidade responde, não ao que você deseja, mas ao que você sustenta internamente. Por isso é tão importante entender que você não está preso ao problema, você está alimentando ele. E essa percepção muda completamente o jogo, porque devolve o controle para você. Se a sua atenção é aquilo que mantém os estados vivos, então mudar a direção da sua atenção é iniciar uma verdadeira transformação mental. E é aqui que a metáfora dos gigantes ganha um novo significado. Quando você muda a forma como se vê, quando você deixa de se perceber como pequeno e começa a assumir uma identidade mais expandida, os gigantes começam a perder força. Eles não desaparecem de imediato, mas deixam de ser dominantes. E quando você se torna o gigante dentro de si, o mundo começa a responder de forma diferente, porque a sua consciência cria a realidade a partir desse novo estado. Você não enfrenta a realidade como ela é. Você redefine a realidade a partir do estado que você escolhe sustentar. E quando isso começa a fazer sentido de forma real, não apenas como ideia, surge uma necessidade prática, quase inevitável. Como assumir esse novo estado de forma consciente no seu dia a dia? Agora tudo isso precisa sair do campo da ideia e entrar no campo da experiência, porque entender sem aplicar mantém você exatamente no mesmo lugar. Então começa a observar algo muito simples ao longo do seu dia, mas extremamente revelador. Como você está se vendo em cada situação, mas não na teoria, e sim no momento real, quando a vida acontece, quando surge um desafio, quando aparece uma pressão, quando algo não sai como esperado. Qual é a identidade que você assume imediatamente? Você se enxerga pequeno, tentando resolver, tentando sobreviver, tentando dar conta. Ou você se posiciona como alguém que é poder, alguém que sustenta a presença, alguém que não reage automaticamente, mas escolhe quem é naquele momento. Essa é a pergunta que muda tudo. Você está sendo pequeno ou está sendo poder? E não é sobre fingir, não é sobre forçar uma postura artificial. É sobre interromper o automático e voltar para o ponto de origem. Quando você perceber medo, insegurança ou qualquer sensação de limitação surgindo, faz algo diferente do que sempre fez. Para por um instante e volta para dentro de você. Sai da reação e entra na consciência. E então reafirma internamente: eu sou. Mas não como palavras soltas, não como uma técnica repetida. Sente isso como identidade, presença, como algo que não depende de circunstâncias. Nesse momento, você começa a se desconectar do estado antigo e abre espaço para um novo estado existir. Se o seu desejo é viver riqueza e abundância, não espere que o mundo te dê um sinal primeiro. Sinta-se alguém de valor agora, mas não no futuro. Não quando tudo estiver resolvido, mas agora, dentro de você. Se o que você busca é liberdade, então comece a se perceber livre internamente, antes de qualquer mudança externa acontecer.
Esse é o ponto onde a transformação mental realmente começa. Você não está tentando mudar o mundo ao seu redor. Você está mudando quem está vivendo dentro dele. E essa mudança interna, quando sustentada, começa a reorganizar tudo naturalmente. É assim que o poder da mente subconsciente é ativado de forma consciente. É assim que a lei da atração de dinheiro deixa de ser uma ideia distante e passa a funcionar a partir da sua identidade. E é assim que a manifestação da realidade começa a acontecer de dentro para fora de forma consistente. E quando você começa a aplicar isso, mesmo que de forma simples, algo dentro de você muda de lugar. E nesse momento, você não vai apenas entender, você vai sentir isso diretamente acontecendo dentro. Agora eu quero que você não apenas ouça, eu quero que você experimente, porque existe um ponto onde o conhecimento deixa de ser teoria e começa a se tornar realidade dentro de você. Então, por um instante, fecha os olhos. Respira profundamente, com calma, como se estivesse soltando tudo que estava segurando até agora. Leva sua atenção para dentro. Se afasta do mundo externo, das preocupações, das imagens, dos pensamentos acelerados. E começa a repetir internamente, com presença, com intenção, com sentimento. Eu sou. Fique em silêncio, absorvendo as palavras. Respire profundamente e continue. Eu sou poder. Eu sou maior que qualquer condição. Eu sou a fonte da minha realidade. Minha dica é que você pause o vídeo e faça a repetição com tranquilidade. Não repete apenas com a mente. Sente isso. Deixa essa afirmação preencher o seu corpo, a sua percepção, o seu estado. Permanece por alguns instantes nesse lugar, como se nada mais fosse necessário além de existir e expressar isso que você está afirmando. Percebe aquilo que começa a acontecer. Existe uma mudança sutil, mas real, como se algo dentro de você estivesse se reposicionando, como se você estivesse saindo automaticamente daquele estado antigo e acessando um nível mais profundo de si mesmo. E é exatamente isso que está acontecendo. Esse simples movimento começa a mudar a sua autoimagem. Ele ativa o poder da consciência de forma direta, sem esforço externo, sem depender de circunstâncias. E é assim que a transformação mental começa de verdade. Não como uma ideia distante, mas como uma experiência interna que você pode acessar sempre que quiser. Mas existe algo que quase ninguém te conta. E aqui está o ponto que separa quem realmente transforma a própria realidade de quem apenas tem momentos de clareza. Você pode assumir um novo estado. Pode sentir isso agora. Pode até viver essa sensação por um tempo. Mas por que depois de alguns dias, algumas pessoas simplesmente voltam ao antigo padrão como se nada tivesse acontecido? Existe um erro silencioso que acontece sem que você perceba. Um padrão invisível que faz você perder exatamente o estado que começou a construir. E enquanto esse ponto não for compreendido, a manifestação da realidade nunca se sustenta da forma que poderia. E é exatamente isso que você vai descobrir no próximo episódio. O que realmente faz sua manifestação desaparecer, mesmo quando você acha que está fazendo tudo certo. Agora, antes de sair desse vídeo, escreve nos comentários essas palavras que não formam apenas uma frase, mas uma decisão interna. Eu sou maior que qualquer condição. E se esse vídeo abriu sua mente de alguma forma, compartilha com alguém que precisa entender isso para expandir a consciência. Se inscreve no canal e ativa as notificações para continuar essa jornada, porque cada episódio aprofunda ainda mais esse processo. E assiste a sequência completa da série, porque tudo está conectado. E esse foi o 4º capítulo da minissérie. Sua fé é sua fortuna revelado. O segredo que muda sua realidade, aqui no canal Transforma a Mente. Nos vemos no próximo vídeo, pois a nossa transformação mental está apenas começando. Muito obrigado.